Olá, é muito bom contar com a sua audiência. Estamos aqui de volta para cobrir a parte 2 desse tópico 1 do curso IA 353, Redes Neurais, vinculado ao programa de pós-graduação, junto à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. A parte 1 compõe uma outra videoaula, cobriu as sessões de 1 a 5. Essa parte 2, portanto, vai partir da sessão 6. Então vamos lá. Estamos introduzindo e motivando o curso de redes neurais. Sabemos que as redes neurais, me permita aqui ir para esse próximo slide, sabemos que as redes neurais compõem a área de... são sub-ramo, né, da área de inteligência artificial, e essa parte 2 do curso vai abordar os impactos e os limites associados à IA. Tá? Basicamente, essa é a intenção dessa parte 2. Então vamos lá. A sessão 6 é intitulada Inteligência Artificial já é uma realidade, e eu vou mostrar isso para vocês, para aqueles que ainda acham que ela vai chegar um dia. Né? Segundo Andrew Ng, a inteligência artificial tem um potencial de impacto sobre a sociedade equivalente ao que ocorreu quando a distribuição de energia elétrica se difundiu. Sabemos do impacto sobre a qualidade de vida das pessoas, né, e sobre a forma de produzir e de se relacionar em sociedade. Tá? Então é uma afirmação bastante impactante, e eu vou apresentar outros números e outras tendências aqui que corroboram esse tipo de interpretação do impacto da IA sobre a sociedade e sobre a nossa qualidade de vida. Né? Bom, temos, pelo menos em alguns países, ainda em fase experimental, mas já é uma realidade, veículos autônomos virando a esquina de nossas ruas, máquinas fazendo tradução automática de texto, e parece uma coisa simples quando analisado de forma ingênua, mas veja que para traduzir de forma competente um texto, você precisa capturar a semântica do texto, né? Máquinas rotulando imagens de forma automática, ou seja, a máquina analisa a imagem e a descreve textualmente, entrando na imagem e identificando o seu conteúdo e o contexto em que eles estão inseridos. Tá? Isso é uma realidade já hoje, né? E também as transcrições de mensagens de voz em texto e vice-versa. Tá? Só para dar alguns exemplos, é evidente que tem muitas outras facetas aí da inteligência artificial operando com sucesso no mundo corporativo e no nosso ambiente doméstico também, e eu acho que esses exemplos já são suficientemente convincentes. Né? Bom, empresas bilionárias são sustentadas por técnicas de inteligência artificial, e o valor delas indica o potencial de impacto e a relevância e assim, a atratividade que as soluções que elas fornecem traz para os clientes. Okay? Eu peço para vocês compararem rapidamente aí no exercício mental, né, a capacidade intelectual de um ser humano isolado, né, com aquela de um ser humano mais um smartphone. Né? Então, a gente vê que o smartphone conecta as pessoas, cria o network, né? E o que a gente também chama de superinteligência, que é justamente a possibilidade de eu obter conhecimento e tomar decisões após consultar informações e opiniões de outras pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar que eu esteja. Tá?
Então eu sou muito mais produtivo, a minha atuação tende a ser muito mais impactante quando se considera eu e o meu network, ok? E o smartphone não me conecta apenas a cérebros, mas também a outras máquinas, ok? Só o fato de se estabelecer redes sociais, né, também já existem estudos mostrando que cérebros de pessoas com intensa atividade social têm áreas mais desenvolvidas, indicando que os desafios da manutenção do seu network e do atendimento dos seus objetivos quando usam a rede social, por exemplo, né, acabam impactando positivamente na saúde do seu cérebro, tornando a sua capacidade cognitiva mais desenvolvida. Então tem esse ganho, ele pode até ser incremental, mas além de eu poder usar, por exemplo, o cérebro de uma outra pessoa para memorizar informações para mim, né, o meu próprio cérebro, ao alimentar o nó, né, de uma rede social, né, ele já passa por desafios e estímulos que aumentam, tornam certas áreas mais desenvolvidas, aumenta a capacidade cognitiva do indivíduo, né? Evidente que essa figura da esquerda, que mostra uma espécie de comunicação, leitura de cérebros aí entre as pessoas, né, não é realista, mas na prática é isso que o smartphone consegue fazer, conectar cérebros de um modo talvez precário, indireto, mas algo sem precedentes na história da humanidade, né? A figura da direita remete ao conceito de superinteligência, que eu comentei, né, formada pela conectividade de múltiplos cérebros. Trata-se de um requisito fundamental para lidar com a expansão tecnológica, né? Se nós não damos conta da quantidade de conhecimento que existe, das habilidades que são requeridas para que tomemos as melhores decisões a todo momento, né, nós podemos recorrer ao nosso network, nós podemos usar essa infraestrutura de conectividade entre cérebros, né, para nos tornarmos ainda mais inteligentes, vamos chamar assim, né? Além disso, não estamos apenas conectando cérebros com cérebros, eu também já comentei isso, mas cérebros com máquinas e também máquinas com máquinas, né? Aí, no caso de máquinas com máquinas, se houver protocolos adequados, aí sim elas podem ler o cérebro umas das outras, né? Uma máquina pode aprender todo o conhecimento da humanidade e, quase que instantaneamente, passar esse conhecimento para outras máquinas por protocolos adequados, né? Coisa que não é viável entre cérebros humanos, isso já ficou claro, né? O próximo passo, já em plena implementação, é fazer essas máquinas aprenderem com a linguagem natural humana, lembrando que grande parte do conhecimento humano está em textos e em falas, né? E a usarem essa linguagem natural, humana, né, para se comunicarem com humanos, né, fazendo interfaces amigáveis e desenvolvendo organismos cibernéticos realmente antropomórficos, se quiser, mas pelo menos que se assemelhe o máximo possível a um ser humano, tá? Seja para entretenimento ou para outras funções aí na sociedade. Bom, o aprendizado de máquina está fazendo pela inteligência artificial o que a alquimia fez pela química, né? Então, cria-se aí o impacto é muito grande, então envolve questões éticas importantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso em um outro tópico do curso, ok? Veja que já é um grande desafio nominar um ramo de atuação científica que ainda não tenha se beneficiado de soluções de aprendizado de máquina. É por isso
Perdão. É por isso que alguns analistas já apontam o aprendizado de máquina como uma nova forma de alfabetização, indicando que se trata de uma necessidade, por exemplo, na área de engenharia, qualquer que seja o seu foco. Tá? Então, isso é positivo, mostra um futuro aí promissor para quem domina técnicas de aprendizado de máquina, para quem domina soluções de inteligência artificial, né? Mas existem muitas questões em aberto, muitos aspectos aí não controláveis, né? E temos que ir monitorando e como sociedade, né, trabalhar aí essas questões éticas que eu comentei, de modo a não ter uma reversão de expectativas. A gente falou, né, a eletricidade veio trazer grande qualidade de vida, mas o cabeamento elétrico enfeia as cidades, né, pessoas sofrem choques elétricos e perdem a vida também por isso. Então, enfim, existem aspectos positivos e negativos com toda a tecnologia e temos que trabalhar isso no contexto da IA. Tá? Então, agora vamos trabalhar um pouquinho sobre limitações e vamos ver desafios e aspectos também preocupantes e não tão promissores assim quando a gente fala da IA e de seus agentes constituintes. Tá? Então, essa seção 7 é denominada computação digital e neurocomputação. Aqui você tem a arquitetura básica, padrão von Neumann, né, de um computador digital, onde há separação de processamento e memória em dispositivos físicos distintos, né? Seja aqui nesse nível mais alto, você vê que a memória é ligada ao processador através de barramentos, tanto as instruções como os dados ficam aqui na memória, e os barramentos são usados para levar as instruções para a unidade central de processamento, elas são executadas manipulando dados que também estão na memória e sequencialmente a máquina opera assim. Se a gente for abrir a unidade central de processamento, a gente vai ver que ali dentro também há uma separação física entre a unidade de processamento e a memória. Tá? Então essa é a forma como o computador digital se organizou em termos arquiteturais, e isso, e quando eu tento resolver problemas computáveis nessa arquitetura, já nos anos 70 descobrimos esse cenário aqui. Não leva em conta necessariamente as proporções de área aqui desses retângulos, né? Mas enfim, de todos os problemas que a humanidade enfrenta e quer resolver, uma parcela desses problemas é computável, pode ser resolvido em computador, e a gente descobriu, como falei, em torno do início dos anos 70, né, que, de forma impressionante, apenas uma pequena parcela desses problemas computáveis são factíveis, ou seja, podem ser resolvidos recorrendo a uma quantidade razoável de processamento e memória. Tá? A IA, grande parte dos desafios da IA está em resolver problemas que estão nessa região achurada, ou seja, problemas computáveis, mas infactíveis, nesse sentido que eu falei de requerer recursos de processamento e memória não razoáveis, certo? Então temos que buscar alternativas, atalhos, aproximações para resolver esses problemas. Tá? Mas veja, esse cenário de complexidade computacional supõe tratar esses problemas usando o computador digital. Se, por outro lado, eu tento resolver pelo menos parte desses problemas com uma arquitetura bem diferente, conceitualmente distinta, que eu chamo de um neurocomputador, estou ilustrando aqui uma rede neural até com conexões arbitrárias, né? O que é difícil para um computador digital pode se tornar
fácil para essa máquina, e vice-versa também, né? Então, estamos falando de um outro paradigma computacional, onde processamento e memória estão implementados no mesmo dispositivo físico, não há aquela separação clara da arquitetura padrão von Neumann, né? E a força aqui, o poder de processamento não está no clock ou na capacidade de memória, está na conectividade dos neurônios, né? Então, aqui não é uma rede neural, mas eu só estou ilustrando, fazendo uma analogia aqui, né? Quanto mais conexões eu tenho entre esses nós, maior o poder de processamento de uma arquitetura conexionista, né? O desafio está em definir adequadamente, por exemplo, os pesos associados a essas conexões. Então, esse é o grande desafio da neurocomputação. É uma forma de processamento, é um outro tipo de computação, né, que pode ser implementada e simulada no computador digital, que é uma máquina de propósito geral, mas hoje já existem hardwares específicos que implementam arquiteturas conexionistas, tá? Agora, eu estou apresentando esse contraste entre essas duas arquiteturas, e o fundamental é vocês entenderem que problemas complicados de resolver para um computador digital não necessariamente se mantêm complicados para um neurocomputador, e vice-versa, né? Vamos abordar um outro aspecto aqui na seção 8, denominada Lei de Moore e Expansão Tecnológica, né? Eu pergunto para vocês, qual é a porcentagem das pessoas que já passaram pela face da Terra, já viveram, né? E que ainda vivem, ainda estão vivas, né? Qual é a porcentagem, e também pergunto, questão 2, qual é a porcentagem de pessoas que se tornaram cientistas em toda a história da humanidade e que ainda estão vivas? Eu me refiro a cientistas aqui como aqueles profissionais capazes de inovar, capazes de produzir conhecimento de valor científico, tá? A resposta a essas duas questões ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. Esse segundo número da questão 2, né, foi apresentado nessa fonte aqui, né, e se mantém por pelo menos 300 anos. Então vamos lá. A resposta para a primeira pergunta é entre 6% e 9% das pessoas que já viveram ainda estão vivas, né? E aproximadamente 92% dos cientistas ainda estão vivos, ok? Essa desproporção aqui, que certamente vocês sabiam que iria acontecer, mas talvez não nesse nível de distanciamento, né? Deixa claro que quanto mais perto eu chego do presente, né, numa perspectiva histórica, né, maior se torna o poder inovador da humanidade, por essa multiplicação de cérebros inovadores que são aqueles treinados para fazer ciência, tá? Então, essa perspectiva acaba viabilizando muito progresso tecnológico, e um deles, certamente sustentado por esse cenário aqui, foi a manutenção da lei de Moore por pelo menos 5 décadas, que é o que a gente vê nesse gráfico aqui, né? A lei de Moore afirma que a capacidade de processamento de memória do computador digital dobra a cada ano e meio, 2 anos. E a partir de uma conquista do mundo corporativo, né, o Moore fez uma previsão, né, e o mundo corporativo tomou aquela previsão como uma baliza de referência e, de fato, produziu inovações, número impressionante, né, ao longo dessas 5 décadas, de modo a viabilizar
esse aumento exponencial, veja que a escala aqui é logarítmica, a escala no eixo vertical, tá? Esse aumento exponencial na capacidade de processamento de memória ao longo de 5 décadas, tá? De fato, esse curso e toda a IA tem hoje a relevância e o impacto social que tem em função dessa conquista da lei de Moore. Tá? Então, de fato, estamos num mundo em grande expansão tecnológica, cada vez mais acelerada pelas informações desses últimos 2 slides, o slide 57 e o slide 58, que é uma consequência do 57 também. Mas realimenta, fornece aos cientistas ainda mais recursos para produzir ainda mais soluções. É o chamado ciclo virtuoso da própria tecnologia. Né? Bom, a lei de Moore aqui está ilustrada em número de transistores, né, por áreas ou por núcleo de processamento, né? E, de fato, a miniaturização dos transistores é fundamental para viabilizar o aumento do clock, da capacidade de memória e de instruções por área de processador, tá? Enfim, então, não vou entrar nesses detalhes de eletrônica e de hardware aqui, tá? Mas o que eu estou ilustrando aqui é que essa bonequinha, a área ocupada por essa bonequinha, né, com o passar dos anos, obedecendo a lei de Moore, ela passa a ter a mesma capacidade de processamento de memória que antes era necessário uma área muito maior do hardware ali para implementar. Tá? Então, já comentei aqui, mas vou ler para sedimentar isso. A lei de Moore não é uma lei do mundo físico, não é uma lei natural, né? Como muitos talvez pensem. Ela é uma conquista tecnológica e uma indicação de como funciona o mundo corporativo, nessa expansão exponencial que vigorou por 5 décadas e as gerações que hoje comandam as instituições, o mundo corporativo, foi educada nesse cenário com essa dinâmica. Okay? Outra tecnologia que nos apoia de forma decisiva aqui é a comunicação sem fio, né? E os dispositivos móveis fundamentados justamente na comunicação sem fio. Né? E com a lei de Moore mais a comunicação sem fio, foi viabilizada a computação em nuvem, vamos chamar assim, né? Que é a infraestrutura que vai permitir todas essas soluções de IA se tornarem viáveis e vai abrir espaço para muitas outras inovações, aplicativos e serviços aí, ok? Então esse é o cenário tecnológico que a gente se encontra e nós vamos nos beneficiar de algumas conquistas aqui e vocês vão ser os protagonistas das próximas gerações desses sistemas aqui, ok? Toda essa conquista tecnológica viabilizou, então, a internet de todas as coisas, onde nós temos as pessoas, as coisas se comunicando em rede, a produção de uma quantidade absurda de dados, né? E a necessidade, então, de sistemas de recomendação, ou processos, ou robôs virtuais que varram essa internet atrás de informações que cheguem para as pessoas certas na hora certa. Tá? É nesse mundo, nesse cenário aqui, que nós temos que jogar o nosso jogo, desenvolver as nossas soluções e conquistar o nosso espaço aí no mercado. Ok?
Por falar em mercado, fica bem claro que nessa linha de STEM, né, que são as profissões que resolvem problemas usando computação e ferramentas científicas, né, a gente vê que metade das vagas, aí numa previsão para 2020, né, metade das vagas de emprego é para profissionais com competência em computação e matemática, né? Que é um perfil que caracteriza os alunos dessa disciplina, inclusive, né? E a gente sabe que não é surpreendente esse tipo de demanda, porque todo esse cenário tecnológico acaba implicando nisso que a gente vê nesse próximo slide, um crescimento explosivo na quantidade de dados, particularmente na quantidade de dados não estruturados. Em azul, aqui na barra vertical, vocês veem os dados estruturados, que também crescem exponencialmente, e em laranja, os dados não estruturados, que são aqueles mais desafiadores para serem minerados e para se extrair conhecimento útil deles, né? Então, quando eu mencionei na parte 1 desse tópico 1 sobre ciência de dados, né, esse slide mostra claramente que a demanda por cientistas de dados é cada vez maior e não poderia ser diferente. E grande parte dos alunos que estão acompanhando essa videoaula já trabalham ou vão trabalhar em curto prazo com soluções de ciência de dados. Tá? Esse curso em si trabalha com técnicas que podem ser consideradas módulos que tornam o profissional, o estudante, mais proficiente para lidar com ciência de dados. Okay? Nesse crescimento explosivo, a gente tem também uma outra constatação aqui, que os dados vêm mais de onde? Né? Do mundo corporativo está crescendo, mas não é a participação maior. A participação maior está em sensores, com aí agricultura de precisão, medicina de precisão, e as redes sociais também produzindo uma quantidade absurda de dados que precisam ser processados. Ah, professor, mas a lei de Moore está me garantindo uma capacidade exponencial aí de processamento de memória que vai dar conta desse cenário. Nós vamos ver a seguir que não é bem assim, ok? Mas esses cenários preocupantes aqui são preocupantes sob uma perspectiva, né, para toda a humanidade, mas para nós que olhamos para esses gráficos aqui, a gente vê oportunidade de emprego e de demandas que casam bem com as soluções que a gente desenvolve aí nos nossos laboratórios de pesquisa, por exemplo. Né? Então, isso aqui é oportunidade para os desenvolvedores de soluções em IA, em aprendizado de máquina e em redes neurais artificiais. Okay? Bom, como eu falei, mesmo com a lei de Moore, nós estamos vivendo um cenário em que a região achurada, que é a mais desafiadora, aí, tem aumentado proporcionalmente a região cinza dos problemas factíveis. E, portanto, as demandas por soluções de IA são cada vez mais prementes. Como eu falei, a IA foca na região achurada. E mesmo com a lei de Moore, nós estamos perdendo a corrida. A quantidade de problemas infactíveis, computáveis, mas infactíveis, só aumenta proporcionalmente. Tá? Mas como pode? Se a máquina está exponencialmente mais capaz, como que a capacidade dela de resolver os problemas está piorando? Né? A resposta vem nessa sequência de slides aqui. Né? Então, por mais que a tecnologia avance, no caso sustentada pela lei de Moore, estamos perdendo a capacidade de resolver problemas de interesse prático. A natureza desses problemas pode até não variar muito,
e o seu tamanho pode crescer apenas linearmente, ou até mais lentamente que isso. Então, veja, o cenário é surpreendente. Eu estou falando, embora admita que a humanidade tem criado problemas novos, bem complexos, né? Mas se mantivermos os mesmos tipos de problemas, as mesmas demandas que já tínhamos há décadas atrás, e só admitir que esses problemas estão crescendo em tamanho linearmente, né? Por exemplo, eu tenho que distribuir produtos para centros distribuidores, né? Bebidas para bares e restaurantes, né? Esse problema já existia décadas atrás e continua existindo hoje. Se eu admito um crescimento linear na quantidade de bares e restaurantes, né, que é uma coisa razoável de se supor, né, esse cenário já se manifesta, como a gente vai trabalhar no próximo slide aqui, né? A lei de Moore se refere ao fato de que, ao longo da história dos processadores digitais, o número de transistores nos circuitos integrados dobra aproximadamente a cada 2 anos, o que representa um crescimento exponencial no poder de processamento de memória. Okay? A questão é que, mesmo com uma expansão linear no tamanho N de uma ampla gama de problemas computáveis de interesse prático, por exemplo, problemas NP completos e NP difíceis, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, de complexidade, teoria de complexidade computacional, ok? Quem quiser consulte a literatura pertinente. A sua solução vai requerer um aumento fatorial no poder computacional, tá? Então, a teoria de complexidade computacional afirma que existem problemas NP completos e NP difíceis, tá? A versão NP completo é o problema de decisão, e a versão NP difícil é o problema de otimização associado. Tá? Não se sabe ainda se os problemas NP são diferentes dos P's, né? Os não polinomiais são diferentes dos polinomiais, mas supõe-se que não, ou seja, esse cenário aqui é o cenário prático e não esse daqui. Mas, enfim, no momento, os algoritmos que resolvem problemas NP completos e NP difíceis têm complexidade exponencial ou fatorial. Boa parte dos problemas a complexidade é fatorial. E, infelizmente, a função fatorial cresce muito mais rápido que a função exponencial de base fixa, que caracteriza a lei de Moore. Tá? Por isso que, embora eu esteja aumentando exponencialmente a capacidade de processamento de memória, os computadores estão ficando menos capazes, caso os problemas que eles tenham que resolver cresçam linearmente em seu tamanho, né? Porque a complexidade, a exigência de recursos com o tamanho cresce fatorialmente. Deu para entender? Então, tá? Então, a fórmula a seguir mostra isso, né? É n elevado a n, com algumas variaçõezinhas aqui, e não uma base fixa elevada a n. Tá? Então, isso é preocupante, mas aumenta ainda mais a relevância da IA, com as suas meta-heurísticas para abordar problemas NP completos, né? E a busca de alternativas à computação digital, como a neurocomputação, para resolver problemas aí de processamento de linguagem natural, tomada de decisão, e assim por diante, né? Muitos deles que serão abordados aqui no curso. Robótica e assim vai. Bom, mais um desafio aqui para a gente, né? Então, nesse mundo em expansão exponencial, em que os desafios para a computação só aumentam, né? Temos mais um cenário desafiador aí, né? Que é uma afirmação feita por um visionário, que é o Zadeh, o pai aí da lógica fuzzy, que em 1973 ele afirmou o seguinte: à medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade de fazer afirmações precisas e que sejam significativas acerca desse sistema diminui até que um limiar é atingido, além do qual precisão e significância, ou relevância,
tornam-se quase que características mutuamente exclusivas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, no mundo de hoje, com todos os processos conectados, as pessoas conectadas, né, a complexidade dos sistemas é tamanha que eu não posso estudar ou analisar esses sistemas trabalhando simultaneamente com informações precisas e relevantes, né? Ou a informação é precisa ou ela é relevante, né? Professor, me dá um exemplo aqui, por favor, né? Então, digamos, eu vou dar um exemplo da biblioteca da Unicamp. Uma informação precisa é: o aluno do curso tal, às 13 horas e 40 minutos, devolveu o livro de autoria tal na portaria 7, tá? É uma informação bastante precisa. Agora, ela é uma informação relevante? Quantas pessoas se interessam por isso? Tá? Agora, uma afirmação menos precisa e muito mais relevante, né? A quantidade de alunos que frequenta a Biblioteca Central da Unicamp tem caído em torno de 10% ao ano. Tá? Não sei se é verdadeiro, estou só criando aqui um cenário pictórico. Tá? Essa é uma informação imprecisa, mas muito mais relevante, ou pelo menos relevante para muito mais pessoas, né, do que a informação anterior, ok? E é assim que a IA trabalha também, na hora de manipular dados e tentar modelar o mundo à nossa volta, né, ela vai ter que ir atrás do que é relevante e só ir atrás do que é preciso em situações bastante específicas, ok? Então, estamos, ao mesmo tempo que a gente apresenta aqui informações tranquilizadoras e com tendências bastante positivas para pessoas com formação aí em ciência de dados, né? Mas, por outro lado, temos desafios e limitações aí quase que intransponíveis, né? Que requerem muita criatividade, muito engenho para serem devidamente trabalhadas, certo? Vamos falar agora na sessão 9, sobre o poder da simulação computacional. E por que essa sessão aparece aqui? Porque nós vamos simular o neurocomputador no computador digital. E também vimos aqui, por exemplo, como falamos na parte 1 do curso, do tópico, sobre aprendizado por reforço, que boa parte do treinamento para aprendizado por reforço é feito simulando o ambiente de tomada de decisão sequencial, né? Então, tem vários momentos aqui em que simular em computador digital, gerando mundos virtuais, né, é algo relevante. Não descarto aqui, é evidente, já comentei também, né, existem hardwares voltados para arquiteturas conexionistas, né? Mas, particularmente nesse curso, nós vamos trabalhar com o computador digital, implementando, simulando, emulando um neurocomputador. Ok? Bom, com a validada lei de Moore por 5 décadas, o computador digital se tornou uma máquina de propósito geral, com uma gigantesca capacidade de simular mundos virtuais e um enorme potencial de contribuição para a ciência. Por exemplo, na demonstração de teoremas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem teoremas hoje que foram demonstrados por simulação computacional, tá? Para a indústria, na validação de produtos, e para a sociedade, no entretenimento, na saúde e na educação. Há uma clara tendência de que as pessoas passem mais e mais tempo em mundos virtuais, incluindo atividades profissionais e momentos de lazer. Tá? Então, estamos vivendo uma pandemia no momento em que eu gravo essa videoaula, e uma das alternativas para as pessoas que estão aí retidas, vamos chamar assim, em suas casas, aqueles que podem, né, de fato
recorrer a mundos virtuais para escapar um pouco desse ambiente restrito, né? Protegido, mas restrito, né? A simulação computacional é de relevância central para a inteligência artificial em geral e para o aprendizado de máquina em particular. Como já apresentado, as redes neurais artificiais são formadas pela interconexão de neurônios artificiais, os quais realizam mapeamentos não lineares locais, e o seu fluxo de informação pode ser representado matematicamente. Torna-se premente, portanto, responder a duas questões fundamentais. Uma simulação computacional pode ser usada como fonte de novos conhecimentos? Eu ganho alguma coisa, eu posso inovar simulando alguma coisa em computador? Segunda pergunta, uma simulação computacional pode nos dizer alguma coisa que já não sabemos? Por que essas duas perguntas? Note que uma simulação não é melhor do que as hipóteses consideradas em sua concepção. E um computador só pode fazer o que ele é programado, pré-programado para fazer. Tá? Então a gente está vendo aqui à direita alguns exemplos de simuladores, né? Simuladores de estruturas de edifícios, né? Simuladores de colisão de veículos, simuladores aqui de túneis de vento para trabalhar a aerodinâmica de aeronaves, tá? E assim por diante. Tá? E eu pergunto, né? Aqui, no contexto de inteligência artificial, simular um neurocomputador é capaz de levar a algo maior do que o computador digital é capaz de produzir? Tá? Então, a resposta para essas perguntas é sim, é uma resposta afirmativa. E é sim suportado pelo fato de que, mesmo havendo controle pleno sobre as premissas que regem o mundo simulado, né, pode ser muito difícil antecipar suas implicações. Então, eu pré-programo todo o processo do treinamento de um neurocomputador. Mas uma vez fornecidos os dados e uma vez manipulando adequadamente o modelo e sua flexibilidade, eu posso chegar a resultados não antecipáveis previamente, né? Eu posso sim ter máquinas criativas. Enfim, a gente vai, para aqueles que contestam firmemente esse argumento, eu vou derrubar essa contestação daqui a pouco, quando a gente for falar do conceito de ser não distinguível de. Tá? Mas vamos lá. Eu estou aqui, e quem afirma isso não sou eu, é Herbert Simon, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um dos pais da IA, né? E que sustenta essas afirmações, e isso é muito relevante para nós, já que vamos recorrer a simulações aqui o tempo todo, né? Então vamos lá. Agora chegamos nessa sessão que eu entendo ser a de mais alto nível e a mais decisiva aqui para essa introdução e para a motivação desse curso, né? A sessão é intitulada Ser Igual versus Ser Não Distinguível. Então acho que vocês já perceberam, né? Eu posso não ver diferença entre duas soluções. Agora, essa impossibilidade de ver a diferença é porque, de fato, as soluções são idênticas ou elas são diferentes, mas na perspectiva que eu vejo, eu não consigo perceber, identificar as diferenças, ok? Então vamos lá. É uma sessão longa e acredito que seja a última sessão aqui dessa videoaula, parte 2. A inteligência artificial é uma área de computação voltada para a formalização e implementação de processamento inteligente de informação em máquinas, numa tentativa de construir mecanismos computacionais para atividades que supostamente requerem inteligência quando feitas por seres humanos, né? Então, é uma definição para IA, talvez um pouco tardia e certamente incompleta, questionável, mas eu não me eximi de incluir. A denominação IA foi proposta em 1956
associada à ciência e engenharia aplicadas na concepção de máquinas ou organismos cibernéticos, termo cunhado em 1948, com comportamento adaptativo orientado a objetivos e capazes de automatizar tarefas associadas ao comportamento inteligente. Então, essa palavra automatizar, ela é preocupante no sentido de que quanto mais competente a IA for, quanto mais ela penetrar no contexto social, mais influência ela vai ter no perfil de empregos aí para as pessoas, né? Sim, a IA, pelo nível de automação que ela implica, né, ela pode causar desemprego e essas pessoas têm que se reciclar e ir atrás de outras atribuições aí para ganhar a sua vida, vamos dizer. Tá? Eu vou discutir essa questão mais para frente, mas de fato, quando a gente fala de poder de automação, eu estou sim criando a possibilidade de substituir a atuação humana em certas tarefas e atividades aí por máquinas, ok? Bom, é um dos pilares da tecnologia de informação, responsável por dotar os computadores de maior capacidade de representação do conhecimento, de inferência centrada em dados e de soluções de apoio à tomada de decisão. Okay? Então é uma espécie de resumo de tudo que a gente falou até agora, mas sobre uma perspectiva mais genérica e de alto nível. Né? A IA tem como um de seus pilares a inteligência computacional, que se estabeleceu a partir de 1994, num congresso do ITRZ, denominado World Congress on Computational Intelligence. Okay? E ela é os 3 pilares de sustentação da inteligência computacional, né, que é hoje o sustentáculo maior da IA, são os sistemas nebulosos, as redes neurais artificiais e máquinas de aprendizado, que são o tema desse curso, e a computação inspirada na natureza, como, por exemplo, a computação evolutiva. Né? Curiosamente, cada um desses pilares aqui podem ser associados a uma estratégia de inferência. Os sistemas nebulosos, compostos por regras nebulosas, né, implementam soluções baseadas na dedução, na inferência dedutiva. As redes neurais na inferência indutiva, então o aprendizado implica indução. A gente acabou de falar de capacidade de generalização ali na parte 1, né? E a indução é isso mesmo, né? É partir de uma informação particular e generalizar para um universo maior. Tá? E a computação evolutiva é diretamente associada à inferência abdutiva. E a abdução, a dedução e a indução são as 3 formas de aquisição de conhecimento que temos. Né? Vamos tratar um pouquinho delas aqui. Dedução. A conclusão numa dedução segue logicamente das premissas, ou seja, está contida nas premissas. Portanto, a conclusão é lógica e sempre verdadeira, se as premissas assim o forem. Né? Não acrescenta conhecimento novo e corresponde ao silogismo aristotélico. Né? Indução. De juízos particulares se chega a um juízo geral. A conclusão não segue logicamente das premissas, portanto, a conclusão não é lógica numa inferência indutiva. Acrescenta conhecimento novo, pois é uma generalização. Ok? A conclusão necessariamente consiste na extensão uniforme da evidência. Na prática, grande parte do nosso comportamento se baseia na indução, pois é através dela que ganhamos capacidade de prever o futuro. Né? Então, se aconteceu assim ano passado, aconteceu assim o ano anterior, então o próximo ano é possível que aconteça de novo. Né? A abdução se sustenta na seguinte sequência de ações: postular hipóteses, escolher a melhor, por exemplo, de acordo com o seu poder explicativo, e postular uma ligação entre o poder explicativo e os fatos observados. Ok?
Então vamos lá, a seguir tem um exemplo didático, mas deixa eu trazer um pouquinho para o mundo real, né? A dedução, ela é muito utilizada, por exemplo, na prova de teoremas, na matemática, em outras ciências exatas aí, né? A indução, por exemplo, ela é muito empregada em pesquisas eleitorais, quando você entrevista um pequeno subconjunto de eleitores e tenta evitar vieses aí na escolha desses eleitores, né? E faz uma extensão, uma generalização para o todo. Então, é um processo indutivo, as prévias eleitorais, por exemplo, né? E a abdução é o que um cientista faz no laboratório quando está observando um processo que ele desconhece, ou quando um investigador vai analisar a cena de um crime e levanta hipóteses sobre o que pode ter ocorrido naquela cena, tá? O que levou àquela cena. Então, processos abdutivos é o levantamento de hipóteses e a mensuração do seu poder explicativo a partir de fatos observados, assim, do histórico de eventos que acontecem naquela região, né? Onde, por exemplo, o investigador está analisando o crime. Se naquela região tem havido muita invasão a residências, então aquele crime pode ter sido causado por um invasor que foi assim, surpreendido pelo morador, né? Agora, numa região onde não é característico a invasão de residências, aquele crime pode ter sido causado por um familiar, por exemplo, né? Mesmo que haja uma janela quebrada, uma porta assim, arrebentada, né? Ela pode ter sido feita pelo familiar para induzir a investigação por um caminho errado, tá? Então, o poder explicativo das hipóteses depende do contexto, depende do histórico do local, tá? Então, acho que ilustrei razoavelmente aqui e vamos ver um exemplo mais didático, mais simples, né? Então, partindo de três hipóteses ou proposições aqui, né? Todos os gizes da caixa são brancos. Todos os gizes da mesa vieram da caixa e todos os gizes da mesa são brancos, né? Eu posso fazer, fazendo combinações aqui dessas proposições, eu posso fazer os três tipos de inferência. Lembrando que no antecedente dessas regras, sempre vão ter proposições que eu suponho serem verdadeiras. E aí eu infiro a terceira, né? Se todos os gizes da caixa são brancos e todos os gizes da mesa vieram da caixa, então eu deduzo que todos os gizes da mesa são brancos. Ok? Vocês conseguiram perceber que, de fato, a proposição C é uma consequência lógica das premissas? Ok? Já na indução, né? Se eu suponho que todos os gizes da mesa vieram da caixa e todos os gizes da mesa são brancos, então eu posso induzir que todos os gizes da caixa são brancos. Eu estou seguro disso? Não. Pode ser que eu tire a seguir um giz que não é branco, né? Abdução. Se todos os gizes da caixa são brancos e todos os gizes da mesa são brancos, eu posso abduzir, eu posso inferir de forma abdutiva que todos os gizes da mesa vieram da caixa. Eu estou certo disso? Não, é uma hipótese que eu levanto, tá? Que tem uma certa probabilidade de ocorrer ou não. Como já indicado, o aprendizado de máquina opera com inferência indutiva. A partir de um conjunto de dados disponíveis para treinamento, induz um modelo de aprendizado que deve apresentar boa capacidade de generalização. Então, a IA ela está muito bem caracterizada pela dedução nos sistemas especialistas lá dos anos 70,
pela indução, né, nas máquinas de aprendizado dos anos 90 e até os dias de hoje, né, mas não tem tanta assim, representatividade em termos de abdução. Né? Então eu apresento aqui esses 2 slides tentando evidenciar isso, né, de que quando se tenta caracterizar os módulos que compõem a IA, se dá muita ênfase para ferramentas dedutivas e indutivas, né? E pouco para ferramentas abdutivas, certo? Aqui já a gente pode dizer que planejamento e sistemas cognitivos podem incluir algum tipo de abdução, mas seria de forma indireta. De novo, nós temos uma IA historicamente mais centrada em dedução e em indução. Okay? E aqui nós vamos nos concentrar no aspecto indutivo da IA. Bom, quando a gente fala em aprendizado de máquina, é interessante também a gente mencionar as etapas que caracterizam o grau de aprendizado de uma pessoa ou de uma máquina. Tá? Então, quando eu entendo os conceitos envolvidos num assunto, né, eu posso dizer que atingi o nível 1 do aprendizado. Né? Alguém explicou e eu entendi. Então, se vocês estão entendendo, estão acompanhando essa minha aula, então vocês estão atingindo o nível 1 de domínio, né, de aprendizado dos conceitos abordados nessa aula, certo? O nível 2 de aprendizado envolve usar, praticar os conceitos envolvidos. Então, após entender, quando vocês forem, por exemplo, para os projetos computacionais, implementarem e obterem soluções, né, com técnicas de aprendizado de máquina, de redes neurais, vocês vão ter atingido o nível 2. As etapas acima, níveis 1 e 2 de aprendizado, são geralmente bem trabalhadas por humanos e por máquinas. Mas as etapas que vêm a seguir são menos trabalhadas, né? Tanto por humanos quanto por máquinas. Né? Então vamos lá. O terceiro nível de aprendizado implicaria em explicar a outras pessoas os conceitos envolvidos, que normalmente num curso presencial a gente trabalha na prova, né? E que aqui nós também vamos trabalhar, mas vai ser numa prova oral ao final do curso. Tá? Então, depois que você entendeu, aprendeu a usar, se você também souber explicar a outras pessoas os conceitos, você atingiu o nível 3 de aprendizado, que é o que a gente espera nesse curso. Tá? Alguns alunos vão além. Podem chegar ao nível 4, que é transpor as técnicas e os conceitos aprendidos, né, para outros contextos. Okay? E o nível 5 implicaria em criticar, detectar limitações, que é o primeiro passo para a inovação. Né? Então você vê onde que pode ser melhorado, onde que há inconsistências, onde que há fragilidades e vai tentar resolver isso. Né? Seria o nível 6 agora, né? Propor melhorias e extensões possíveis. Né? E o nível 7 aqui, que seria jogar tudo fora até o nível 6 e substituir essa teoria limitada, frágil e cheia de inconsistências, né, por uma teoria ou método distinto e com desempenho superior. Né? Então aqui tanto os níveis 6, tanto o nível 6 como o nível 7, né, pode caracterizar um trabalho de mestrado e de doutorado. Né? Até o nível 5, eu diria. 5, 6 e 7. Né? Podem caracterizar, podem sustentar trabalhos aí de mestrado e doutorado no ambiente acadêmico. Ok? Por isso que nós vamos parar no nível 3 e talvez seguir para o nível 4 em alguns casos mais avançados aí. Bom, a questão que se levanta e que representa o núcleo central dessa seção 10 é: até onde as máquinas que aprendem podem chegar? Tá? É uma questão importante. Se você está fazendo com que as máquinas aprendam e se existem vários
níveis de aprendizado, até onde, até que nível elas podem chegar, né? Sem dúvida, nesta primeira aula é um bom momento de parar e refletir sobre essa questão filosófica aí, tá? Bom, para exemplificar agora num contexto em que as máquinas foram longe, mas talvez não tenham ido longe do jeito que nós fazemos, né? Eu venho apresentar essa situação aqui. Parem o vídeo, por favor, e leiam com calma esse texto aí. Eu estou certo que vocês conseguem ler fluentemente todo o texto, talvez atrapalhando uma ou outra palavrinha, tá? E por que isso acontece? O próprio conteúdo do texto explica, né? Então, por favor, parem, leiam, daí voltem a me ouvir, né? O próprio conteúdo do texto explica, ele está informando que o nosso cérebro, para agilizar a leitura, ele aprende a dar mais ênfase à primeira e à última palavra, a primeira e a última letra das palavras, né? Por isso que nós não temos tanta dificuldade assim de ler esse texto, né? Então, eu não encontrei até agora nenhum aluno que apresentou dificuldade, e se você estiver apresentando, por favor, se preocupe com isso, tá? Mas a pergunta agora é, uma máquina consegue ler o texto acima? Então, no próximo slide eu vou responder essa pergunta, usando simplesmente o tradutor do Google, que é bastante competente para traduzir textos que não estejam embaralhados com as letras intermediárias como esse, né? Não tenho palavras embaralhadas, tá? E aí está a tradução realizada no dia de hoje. Eu estou gravando essa videoaula em 13 de março de 2021 e fiz essa tradução hoje, tá? Já fiz em outros momentos e sempre dá um resultado diferente, porque o tradutor do Google está sempre mudando de gerações e se tornando ainda mais competente, tá? Ou pelo menos está sendo retreinado a partir de uma mesma metodologia. Bom, então vocês estão vendo que ele falhou espetacularmente, embora em algumas palavras ele conseguiu fazer a tradução do português para o inglês com certa competência, tá? E a pergunta fica, você consegue responder o que faltou para que uma máquina se desse melhor na tarefa de tradução do texto? Né? Então, se você quiser parar um pouco para pensar, interrompa o vídeo novamente e reflita sobre essa pergunta, tá? Eu já vou responder. A resposta com esse resultado aqui, dada a sua facilidade, a facilidade que o ser humano tem de ainda ler aquele texto, e a enorme dificuldade que a máquina teve para compreender o mesmo texto, retratado aqui na tradução de baixo nível, né? Que não fazemos a leitura do texto da mesma forma que a máquina faz. Ou, em outras palavras, a máquina não realiza a tradução de texto usando a mesma estratégia que o ser humano usa. Ela não enfatiza tanto a primeira e a última letra das palavras, né? Você pode até treinar uma máquina para fazer isso, mas os tradutores atuais não são assim, até por falta de demanda, evidentemente, né? Então, acho que com esse exemplo, embora único e muito rápido e pontual, né? Mas ele mostra algo importante. Você lembra o título dessa sessão? Ser igual e ser não distinguível. Então, a gente pode afirmar, a partir desse slide aqui, que o tradutor do Google tem uma performance igual ou muito semelhante àquela de um ser humano, tá? Para textos sem permutação de letras nas palavras, né? Mas a forma como a tradução é realizada, e nós vamos ver num tópico específico aqui do nosso curso, né, sobre processamento de linguagem natural, a forma como a máquina faz a tradução não é a mesma usada por nós, seres humanos, né?
Então a máquina implementa uma solução de A de forma não, com resultado não distinguível daquele no ser humano, mas usando uma metodologia que não é equivalente. Ok? Isso é muito importante para o raciocínio que a gente vai fazer a seguir. Tá? Bom, agora, de qualquer modo, né, seja para o ser humano, seja para a máquina, é preciso formular o problema de modo a facilitar a tarefa de reconhecimento de padrões, ou seja, é preciso focar na estratégia de representação do conhecimento. De novo, eu falo isso, a gente evidenciou muito isso na parte 1 desse tópico, certo? Veremos em módulos subsequentes do curso que Deep Learning se sobressai justamente nessa tarefa de representação do conhecimento. Ele tenta simplificar a tarefa para facilitar a sua execução. Né? No tradutor aqui, isso não é exercitado porque ele nem recebe textos com esse exercício aí de permutação de letras nas palavras, ok? Bom, vamos em frente. Seção 10.2, a sala chinesa de Searle. Os computadores digitais são máquinas lógico-simbólicas, algorítmicas, que são fundamentadas na arquitetura padrão von Neumann, que a gente acabou de ver, certo? Então, a matemática envolvida é restrita, pois só trabalha com um conjunto discreto de símbolos e funções. Com isso, um programa de computador digital é uma sequência de regras determinísticas sobre como transformar, transportar e armazenar dados. Acho que todo mundo concorda com essas afirmações, certo? Searle, em 1991, descreve uma sala como uma pessoa que domina o idioma inglês, o operador. Muitos cestos com ideogramas chineses estão na sala, assim como um livro de regras escrito em inglês de como combinar os ideogramas chineses. Veja, de como combinar ideogramas e não em como decifrar o conteúdo semântico dos ideogramas, certo? O operador recebe por uma abertura de entrada na parede da sala uma sequência de ideogramas chineses e, consultando o livro de regras, combina esses ideogramas de entrada e alguns que estão nos cestos, compondo uma nova sequência de ideogramas. Esta nova sequência é então passada por uma abertura de saída na parede da sala. Embora o operador não saiba, ele está respondendo a perguntas no idioma chinês. Ele está dialogando com alguém lá fora, que faz uma pergunta e recebe uma resposta. Faz uma outra pergunta e recebe uma resposta. Tá? Searle argumenta que há uma diferença marcante entre esse operador e uma pessoa que domina de fato o ideograma chinês e responde as mesmas perguntas sem usar o livro de regras, né? O primeiro está apenas seguindo regras sintáticas, vocês concordam? O segundo está associando semântica, significado, ao que está fazendo e, portanto, está fazendo muito mais que o primeiro, né? A conclusão de Searle é que os computadores digitais, por serem máquinas sintáticas, podem substituir o operador. Há algo mais em ter uma mente do que executar processos formais ou sintáticos, né? Logo, a conclusão a que Searle chega, né? Programas não são suficientes para atribuir mentes a computadores. Logo, computadores nunca podem pensar, porque pensar envolve semântica. Com isso, computadores nunca poderão ser inteligentes, né? Para quem está num curso trabalhando com ferramentas de IA, uma afirmação dessa é inconcebível, tá? Mas lembre-se novamente do título da sessão, tá? A gente está numa subseção de uma seção maior. Ser igual e ser não distinguível, né? Então, supondo que o Searle está certo, tá? Que vocês concordam com todo o raciocínio dele até aqui, né? Os computadores nunca podem ser
iguais a um ser inteligente, né? Agora, nada impede que eles sejam não distinguíveis de. Esse é o objetivo nosso agora ao tratar o teste de Turing, tá? Que não foi feito para esse contexto, mas eu estou trazendo aqui porque ele vai nos ajudar, ok? Então, Turing, em 1950, teve uma intuição de que nosso pensamento é uma atividade interior muito especial e que seria eventualmente impossível descrever seu processo cientificamente, ou em outras palavras, seria impossível trazer a mente humana para uma máquina, ok? Então ele afirmou o seguinte, em 1950, será que as máquinas não poderiam realizar algo que deveria ser descrito como pensar, mas que é muito diferente do que um ser humano faz? Esta objeção é muito forte, mas ao menos podemos dizer que se, contudo, uma máquina puder ser construída para jogar o jogo da imitação satisfatoriamente, nós não precisamos nos preocupar com essa objeção. Ou seja, pouco importa de como a máquina fez para jogar o jogo da imitação, desde que ela passe no jogo, né? Então vamos lá, o teste de Turing afirma que um computador pode ser chamado de inteligente se ele puder enganar um ser humano ao fazê-lo acreditar que o computador é um humano. O teste consiste em um ser humano realizar um interrogatório através de um terminal, visando descobrir se do outro lado do terminal se encontra um ser humano ou um computador. Caso seja um computador que esteja fornecendo as respostas e o interrogador não conseguir decidir se se trata de um ser humano ou um computador, então esse computador é dito ter sido aprovado no teste de Turing. Ok? Há variantes do teste de Turing, dentre as quais destaca-se: o interrogador tem do outro lado o terminal um humano e um computador, sendo que o objetivo é dizer quem é dos dois, né, o humano e quem é o computador. Bem, o teste de Turing é equivalente ao jogo do fingimento, onde existem 3 participantes, sendo um homem, uma mulher e um interrogador de qualquer sexo. O objetivo do jogo é o interrogador, através de perguntas aos participantes e sem ter acesso a aspectos físicos dos entrevistados, tentar identificar quem é o homem e quem é a mulher, sendo que o homem tenta impedir que a discriminação seja realizada pelo interrogador. Com esse teste, Turing abre mão da necessidade de definir objetivamente os atributos necessários para a caracterização de uma máquina como sistema inteligente. Vocês perceberam? Desde que a máquina passe no teste, pouco importa a estratégia que ela adote, né? Ela vai ser rotulada como inteligente, porque o resultado, o comportamento dela é de uma pessoa inteligente. Ok? Além disso, mesmo voltada para uma aplicação específica de IA, Turing mostrou que a inteligência artificial pode ser implementada com sucesso por meios distintos daqueles utilizados pela mente humana para realizar cognição, desde que o resultado final seja não distinguível daquele que seria obtido por um ser realmente inteligente. Conclusão: uma máquina, particularmente aquela fundamentada na computação digital, não pode ser inteligente. Searle nos provou isso, e se vocês concordarem com ele, estamos quites até aqui, né? Mas é possível fazer com que o seu comportamento não seja distinguível de um comportamento inteligente. E aí a gente abre todas as perspectivas possíveis para IA, porque eu posso implementar IA no computador digital, mesmo que ele não trabalhe com semântica. No fundo, eu posso fazer com que ele manipule semântica de um modo diferente, pelo menos, daquele que a mente humana faz. Tá? Muito bem, então, com esse raciocínio aqui, a gente trabalhou os limites da computação digital na implementação de soluções da IA. E eu diria, né, que nós, mesmo que por um meio surpreendente, né,
podemos afirmar que não há limite, ou seja, as máquinas, mesmo não podendo ser inteligentes, elas podem recorrer a artifícios de modo a que seu comportamento passe de modo não distinguível de um comportamento inteligente, ok? Então, não há limite para a inteligência artificial, mesmo que restrita ao computador digital. E essas fronteiras aí das soluções de IA e ganhos de desempenho que são obtidos ao longo do tempo, né, se dão por inovações produzidas pela mente humana no uso mais competente, no uso agregado, né, numa fusão de técnicas aí que produzem ganha-ganha, produzem sinergia, ok? Então é para isso que vocês estão sendo convidados, né, para encarar um curso onde o potencial das técnicas que vocês vão ver é ilimitado e o domínio que vocês vão passar a ter dessas técnicas vai permitir que vocês as utilizem de modo inovador, de modo original e de modo agregado, mesmo que isso não tenha sido ainda feito na literatura, ok? Então, bem-vindos a essa jornada do curso. Eu entendo que essa motivação, ela, embora um pouco cansativa e abstrata, né, mas ela é provocativa e permite despertar em vocês uma noção mais clara de qual é o espaço na praia para toda a inteligência artificial e particularmente para o aprendizado de máquina implementado via redes neurais, sejam elas profundas ou não, ok? Tem mais um slide aqui onde eu apresento uma espécie de parábola, né, que ilustra bem o que nós vamos fazer ao longo de todo esse curso. Então, por favor, me acompanhem aqui. Um guarda noturno estava fazendo sua ronda cotidiana quando observou um homem ajoelhado junto a um poste de iluminação procurando algo. E ele então se aproximou e perguntou: "Perdeu alguma coisa, moço?" O homem então respondeu: "Sim, perdi um molho de chaves." O guarda, tentando ajudar, quis saber: "Você tem alguma ideia de onde o perdeu?" Para sua surpresa, o homem disse com naturalidade: "Sim, foi lá no fim da rua, no escuro." Sem entender mais nada, o guarda insistiu: "Mas então, o que você faz aqui, procurando embaixo desse poste de iluminação?" Então o homem explicou: "É que aqui é o único lugar onde existe luz suficiente para eu poder encontrá-lo." Ora, numa interpretação livre, rápida, espero que vocês tenham as interpretações de vocês, e se for o caso, então parem o vídeo, ou nem assistam a minha interpretação para não polarizar a mente de vocês, mas numa interpretação livre aqui, eu diria o seguinte, tem outras possibilidades, mas vamos lá. Embora a computação digital tenha limitações importantes, né, mas ela é o poste que ilumina, tá? E é em cima dela que eu vou implementar as soluções de IA, ok? Mesmo sabendo que o molho de chave não está onde eu posso estar iluminando, ok? Mas com esse cenário que a gente trabalhou aí do ser não distinguível, com a nossa criatividade, com o nosso poder de inovação, né, nós podemos produzir com o framework aí da computação digital muitas soluções interessantes de neurocomputadores ou de técnicas de inteligência artificial, ok? Eu sei que muitos de vocês estão fazendo esse curso, estão acompanhando essas videoaulas por causa de Deep Learning, né? Que de fato é um tema bastante relevante aqui, e eu então resolvi incluir como última sessão aqui
desse tópico introdutório e de motivação, né, uma excursão por Deep Learning. Eu não vou usar essa videoaula para fazer essa excursão, convido vocês a consultarem o PDF, então, dessas notas de aula, que se encontra na homepage desse endereço que está aqui no vídeo, né, logo embaixo, e ele serve como uma espécie de coletânea dos principais temas em Deep Learning, sendo que praticamente todos eles nós vamos abordar dentro das possibilidades que o tempo e os créditos da disciplina permitem, ok? E com isso eu encerro essa parte 2 do tópico 1 do curso de redes neurais, né? Convido aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal que o façam, de modo a receber notificações de lançamento de novas videoaulas.